muito charuto virou taxista e logo depois tem logo que se virou piloto de avião. Mas não estava achando legal. E então logo depois virou policial. Charuto e usuário de carteira assinada, carteira assinada. Charuto professor de biologia, fazendo a diferença todo dia. Lá no as algemas e mudou a sina, transformando vida na sala da esquina. Bioquímica, hemoglobina, entre plantas e bichos, entre vários tipos. É o calvo, a tropa do calvo. É o calvo, a tropa do calvo. Deixa chegar, tem que aturar. A tropa do calvo tá em outro patamar. Deixa chegar, tem que aturar. A tropa do calvo tá em outro patamar. É o calvo, a tropa do calvo. É o calvo, a tropa do calvo. Deixa chegar, tem que aturar. A tropa do calvo tá em outro patamar. Deixa chegar, tem que aturar. A tropa do calvo tá em outro patamar. É o calvo, a tropa do calvo. É o calvo. De seres vivos encontra a paz, deixou o estresse da cidade pra trás. Cada um novo horizonte a brilhar. O charuto da galera vai aprender a amar e zoar. Hoje a aula vai ser sobre Testudines e Lepidosauria. Vamos falar um pouco sobre Testudines, o baso occipital. Os testudines, tartarugas, cágados e jabutis. Já falando qual que é a diferença de um cágado, tartaruga e jabuti. Jabuti terrestre, tartarugas marinhas, cágados, ambientes de água doce. O baso occipital é um osso localizado na base do crânio na região occipital. E por sua vez, a base do crânio de um quelônio testudines está localizada na região posterior do crânio, onde ele se articula com a coluna vertebral. Essa área inclui estruturas ósseas como o baso occipital, que forma parte da base e contribui para a articulação com as primeiras vértebras cervicais, especificamente com o átras. É nessa região que ocorrem os movimentos importantes da cabeça, e também é onde passam nervos e vasos que conectam o crânio ao restante do corpo. No caso dos testudines, a base do crânio está adaptada à sua anatomia única, relacionada ao casco e ao modo de vida deles. Ele faz parte do complexo craniano que conecta o crânio à coluna vertebral. Esse osso é importante para a articulação e o movimento da cabeça, além de ser uma característica anatômica que pode variar entre diferentes grupos de répteis. É isso daí que é o baso occipital. Todos eles que são testudines quelônios, todos sem cuidado parental, todos ovíparos. Adaptações morfológicas a habitat terrestre, água doce e marinho. Peculiaridade no desenvolvimento embrionário é que no sexo é determinado pela temperatura. A temperatura do ambiente durante o desenvolvimento do embrião determina o sexo de alguns quelônios, como tartarugas, cágados, jabutis, crocodilos e lagartos, além de tuataras e jacarés, gaviais, em geral, né? Temperatura e sexo de tartarugas, temperaturas altas, acima de 30 graus Celsius, produzem mais fêmeas, temperaturas mais baixas, abaixo de 29 graus. Produzem mais machos. Crescimento populacional em ordem testudines, subordens Cryptodira, Pleurodira. Cryptodira curvando o pescoço em forma de S vertical. Pleurodina curvando o pescoço horizontalmente. Hemisfério norte ou sul. Cryptodira. Pleurodira. Hemisfério sul, Mesozoico, era global. Anapsida, uma fenestra temporal. Anapsida sem fenestras. Diapsida, fenestras temporais, 2. Tem supra e ínfra. Testudines, processo troclear. As cápsulas ópticas são aumentadas e os músculos adutores da mandíbula estendem-se caudalmente acima da cápsula óptica. Cápsula óptica é o molde ósseo do ouvido interno, que constitui a parede interposta entre este e
e o ouvido dérmico. Plerodina, processo lateral. Os machos se movimentam mais que as fêmeas, mas têm área de vida menor. Reptila testudinidae, variando na época do ano de para o deslocamento. Ambos os sexos mostram variação sazonal. Inverno, enterrado, encontros para acasalamento estão associados sobre a posição de áreas de vida entre os sexos. Alta mobilidade dos machos. Seleção de microhabitats. Que seria uma seleção de microhabitats. A seleção de microhabitats é o processo pelo qual um organismo escolhe áreas específicas dentro de um habitat maior. O habitat, que oferecem condições ideais para sua sobrevivência, reprodução, atividade diárias como alimentação. Esses microhabitats podem variar em fatores como temperatura, umidade, disponibilidade de alimentos, proteção contra predadores e outros aspectos ambientais. Por exemplo, tem um cágado que está na sombra e tem um canto que ele pode chegar, né? Tá sol. O que ele vai escolher, já que ele é um animal ectotérmico? Ele vai sair da sombra e vai se deslocar para o lugar que tem o sol. Isso daí é um microhabitat. Ele se move inércia térmica considerável. Inércia térmica é o volume de um jabuti grande. Ele proporciona considerável inércia térmica. Geochelona gigantae, 200 kg. Espécies de grande porte esfriam lentamente. Mesmo tendo o mesmo tamanho, forma, mudanças da regulação térmica podem ocorrer. Tartarugas marinhas são eficientes para alcançar um grau considerável de endotermia. Metabolismo basal, ectotérmico. O que é o metabolismo basal? É quando não está sendo usado para processo de digestão, basicamente. Agora, comportamento social e corte. Sinais táteis, visuais e olfativos são empregados pelos testudines durante suas interações sociais. Alguns jabutis possuem glândulas que aumentam de tamanho e parecem produzir feromônios. Isso tem um alto custo energético. Maior o tamanho favorece quando está frio. Tem fêmea quando está quente, tem macho. Todos ovíparos, crescimento indeterminado, ou seja, pode crescer até morrer. Anapsidas aminiotas, cujo crânio não tem fenestras temporais. Mas nos testudines só ocorre 30 anos para cima. E é basicamente isso. Aí agora eu vou colocar as imagens sobre cada representação do que eu falei. Lepidossauro, Diapsida, tuatara, largatos e serpentes, características gerais: largatos com escamas, crescimento determinado, predominantemente terrestres, tegumento é coberto por escamas, apresentam fenda cloacal transversal, redução ou perda completa dos membros são completamente comuns. Tegumento é coberto por escamas, camada externa da epiderme, trocada periodicamente. Basicamente isso. Aqui temos diferentes tipos de crânio dos répteis em relação à fenestração temporais. Said you felt so you could die. Told myself that you were right for me. It felt so company. But that love, it's a casting.
if you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to.